A graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a sua vida, sobre a sua família. Estamos aqui com a classe das Mulheres Adoradoras da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista em Brás Cubas. Nós estamos estudando os Evangelhos e agora estamos estudando o livro de Mateus e vamos hoje dar continuidade no capítulo 6. Ainda no capítulo 6, semana passada nós vimos sobre a oração do Pai Nosso e hoje vamos seguir então para as preocupações da vida. Jesus em um momento orientou os seus discípulos, aqueles que estavam com ele, a respeito disso, da ansiedade e das preocupações da vida. Quem de nós, na verdade, nunca esteve preocupado ou nunca esteve ansioso com alguma situação, com algo a respeito da nossa vida? Nesses tempos em que estamos vivendo, também fica bem evidente essa questão da preocupação e da ansiedade. E pensando sobre isso, eu busquei então o significado dessas duas palavras. Ansiedade. Ansiedade é um estado psíquico, é um estado de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. A palavra ansiedade tem origem no latim, ansietas, que significa angústia, ansiedade, e de anxious, que significa perturbado, pouco à vontade, de angere, que significa apertar, sufocar. E a palavra preocupação, que tem o seu significado na perda do sossego, causada pelo sentimento de responsabilidade em relação a alguma coisa. Cuidado, por exemplo, uma preocupação com o filho. É uma ideia fixa, permanente, dominante e antecipa, na verdade, uma ideia fixa, permanente, dominante e antecipada que perturba o pensamento. Obsessão, preocupação, por exemplo, com o peso, sentimento de apreensão, de inquietação, sensação de medo, primeira reação que algo causa em alguém. Então, não sei se você percebeu, mas os dois conceitos, o significado desses dois conceitos, ansiedade e preocupação, tem a ver com essa ideia de antecipação, um sentimento em relação a algo que ainda não ocorreu, com algo que ainda vai acontecer, que pode acontecer, que não é certo. Então, as duas palavras têm no seu significado essa ideia da antecipação, antecipar algo, ter uma ideia, um pensamento a respeito de algo que ainda não aconteceu. Bom, e a respeito disso, então, nós vamos orar agora e vamos, então, ler a palavra de Deus e ver o que o Senhor Jesus tem para nos orientar a respeito disso que tem se tornado cada vez mais comum nas nossas vidas e trazendo muitos problemas, inclusive físicos e problemas de saúde mesmo para muitas pessoas. Então vamos aprender na palavra de Deus como devemos nos comportar em relação a isso. Então vamos orar, pedir a Deus para que esteja conosco, que me capacite, que nos dê o entendimento correto da sua palavra, da sua vontade, para que nós mesmos possamos ser beneficiados com isso. Oremos então. Ó meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Cremos que o Senhor está aqui conosco.
Cremos, ó Deus, na presença do Teu Espírito Santo na nossa vida. E isso é uma grande alegria, é um grande privilégio para nós, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é tão bom e tão misericordioso. A Ti entregamos nossas vidas, ó Pai, e pedimos ao Senhor que nos ajude nas nossas limitações. Nos ajude, ó Deus, porque somos tão miseráveis e diante de uma promessa tão maravilhosa de que o Senhor cuidaria de nós, de que o Senhor estaria conosco, nós ainda insistimos em viver preocupados, em viver, ó Deus, ansiosos a respeito daquilo que ainda nem é real, nem é fato ainda, a respeito daquilo que ainda nem aconteceu. Ó Deus, nos perdoe, ó Pai, a nossa incredulidade, porque podemos perceber que a raiz da ansiedade, da preocupação, vem da incredulidade de não crermos no Senhor, não crermos, ó Deus, nas Tuas promessas e na Tua fidelidade para com as nossas vidas, Pai. Então nós te pedimos, nos perdoe e dá-nos o entendimento, a capacidade necessária para que possamos compreender a Tua palavra e possamos vivê-la, praticá-la no nosso dia a dia, começando em relação às ansiedades e às preocupações, aprendendo a descansar e entregar no Senhor. Fala conosco, Deus, que a Tua palavra seja refrigério, seja bálsamo para as nossas vidas neste dia. Oro, ó Deus, por cada um, pelas minhas irmãs da classe, pelos irmãos, por aquela pessoa que está nesse momento acompanhando essa aula. Que a paz do Senhor seja sobre sua vida, que ela aprenda a descansar e a entregar todas as suas preocupações e inquietações nas mãos do Senhor. Começar por mim, ó Deus, me perdoe pela minha ansiedade, pela minha incredulidade. Ó Deus, tenha misericórdia de mim, me purifique. Eu oro assim crendo no Senhor, que é quem tem nos sustentado e nos fortalecido, nos ajudado até aqui. A Ti toda honra e glória pela Tua fidelidade, Senhor. Fidelidade que o Senhor tem. A Tua palavra assim diz que o Senhor é fiel a Ti mesmo, ó Deus, a si mesmo. Pai, fica conosco. É o que eu te peço e agradeço por esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos então meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, vai ser o nosso texto base de hoje. Mateus no capítulo 6, a partir do versículo 25. No versículo 25, Jesus começa dizendo assim: portanto eu lhes digo. Então essa palavra portanto, ela se refere a algo que já estava sendo tratado. Então nos versículos anteriores, Jesus vem falando, ensinando ali para os seus discípulos e para nós hoje, a respeito dos tesouros no céu, onde nós devemos então guardar os nossos tesouros, né? E no versículo 19 diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. E aqui no versículo 24, Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores, referindo-se aqui a Deus e ao dinheiro. E você pode aí fazer uma breve reflexão sobre aquilo que tem te preocupado, aquilo que tem te trazido ansiedade. E provavelmente você vai perceber que essas preocupações e ansiedades têm a ver com o dinheiro. Nossa preocupação com o que vamos comer, como vamos adquirir, com as roupas que nós vestimos, como vamos comprar, como vamos dar condições
para os filhos, para a família. Muitas das nossas preocupações e ansiedades têm a ver com o dinheiro, né? Com a provisão, com o recurso. E aí, então, Jesus, vindo desse tema, desse contexto em que estava instruindo os seus discípulos, ele inicia, então, essa parte com as preocupações da vida. Vamos ler, então, do 25 ao 34. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Ou talvez na sua tradução esteja um côvado. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Muito bem, então Jesus começa aqui, na verdade, dando continuidade ao que ele vinha tratando, falando e nos orientando para que não nos preocupemos com a nossa própria vida, quanto ao que comer, ao que beber, quanto ao corpo, ao que vestir. Afinal, a vida é mais importante do que isso. Então, em suma, aqui Jesus está dizendo que a nossa ansiedade ela é desnecessária. Ou seja, se nós nos preocupamos, se nós ficamos ansiosos, nós estamos trazendo para nós mesmos algo que é desnecessário, porque em nenhum momento a nossa preocupação, a nossa ansiedade vai poder mudar alguma coisa. Então, quero ler também um outro texto que está em Filipenses, no capítulo 4, Filipenses 4, 6, e diz assim a palavra de Deus. Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então aqui Jesus está nos dizendo que na verdade a nossa preocupação tem a ver com uma falta de entrega. Quando nós não entregamos a Deus, nós ficamos então preocupados. Então pare aí agora e pense a respeito daquilo que você está preocupado ou ansioso. Você já entregou isso a Deus? Porque a partir do momento em que nós entregamos a Deus, vem sobre nós a paz do Senhor, como está aqui mesmo no texto de Filipenses, no capítulo 4, e aqui no versículo 7, a continuação do versículo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Quem não quer viver em paz? Todos nós queremos e buscamos a paz. E para isso há uma condição, que é entregarmos, através da oração e da súplica, as nossas preocupações. Desde as menores até as maiores, né? Através do nosso ponto de vista, nós temos preocupações menores e maiores. E todas elas, a palavra diz, em tudo, nós devemos então apresentar a Deus os nossos pedidos.
Então, aproveite esse tempo em que você está aqui estudando a palavra de Deus para refletir sobre isso, trazer à sua memória aquilo que tem te trazido preocupação. Seja algo do momento, seja algo que já vem há bastante tempo, te trazendo preocupação. Deus está aqui nos trazendo esse refrigério. Ele é o nosso refrigério e nós podemos fazer isso através da oração, entregando a Ele as nossas preocupações, todas elas. Como também está em 1 Pedro, um pouquinho para frente, 1 Pedro 5:7. Diz assim a palavra de Deus: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Deus tem cuidado de nós. E muitas vezes, como ouvimos no último culto de quarta-feira, através do irmão Argemiro, nós nos preocupamos, nos queixamos, reclamamos porque falta o nosso conhecimento a respeito de Deus. Quem o Senhor é? Aqui a palavra de Deus está dizendo, Ele tem cuidado de vocês, Ele cuida de nós. Então, se Ele cuida de nós, nós não devemos então ficarmos preocupados. Devemos então ocupar a nossa mente com outras coisas. Entregar primeiro a Ele todas as nossas preocupações e evitarmos aqueles pensamentos, não alimentarmos os pensamentos que nos trazem preocupação. Me lembro uma vez de conversar com o pastor Walter, saudoso pastor Walter, e ele me disse, Suelen, quando nós estamos com a mente cheia de preocupações, cheia de coisas, é como se fosse um copo cheio d'água. E o que nós precisamos fazer é colocar esse copo cheio d'água embaixo da torneira e abrir a torneira para que aquela água nova caia e aquela água antiga saia. Então, ocuparmos os nossos pensamentos, a nossa mente com aquilo que é bom. Continuando lá no texto de Filipenses, o texto vai dizer sobre isso, sobre o que deve ocupar o nosso pensamento, está no versículo 8. Tudo que é bom, tudo que é amável, de boa fama, enfim, tudo no que há louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, primeiro nós entregamos a Deus, nós tiramos de nós e colocamos nas mãos de Deus. E aí nós ocupamos aquele espaço que ficou agora sem as preocupações, com pensamentos novos, com coisas boas, nobres, com a palavra de Deus, com louvores, com cânticos, para que então a nossa mente possa se ocupar de outras coisas que realmente valem a pena, que realmente fazem bem para nós. Muito bem. E aí o texto continua, vamos voltar lá para o texto de Mateus. Para o texto de Mateus, então, e o texto vai dizer para nós o seguinte: não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? E a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, a nossa preocupação maior deve ser em preservarmos a vida de Jesus em nós. Isso é o mais importante, porque tudo aqui passa. Versículo 26, observem as aves do céu, ou olhai as aves do céu. Então, as aves do céu, o que elas fazem? Elas fazem a sua parte, sim, elas vão em busca do alimento. Quando nós vemos em reportagens, matérias sobre os animais, vemos ali a mãe, o pai cuidando do filho, indo buscar o alimento e trazendo para ele. E depois aquele filhote começa então a se desenvolver, vai batendo as asas e vai ele mesmo conseguindo buscar o seu alimento. Então eles fazem a sua parte e Deus cuida do resto. Aquilo que não está sob o nosso controle. O amanhã, o próximo minuto, o próximo ano, o próximo mês não está sob o nosso controle. Então nós devemos fazer a nossa parte a respeito daquilo
que está em nossas mãos, como está lá em Eclesiastes. Vamos ler? Eclesiastes, Salmos, Provérbios, Eclesiastes 9:10, livro da sabedoria, né? Salomão, muitos conselhos práticos, e um deles é: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Então, o que as suas mãos tiverem que fazer, faça com toda a sua força. Então, aquilo que hoje você tem sob sua responsabilidade, cuide, faça com excelência, o melhor que você puder, mas aquilo que não está no seu controle, entregue nas mãos do Senhor. E aquilo que você deve fazer, também peça a direção do Senhor para fazê-lo. Salmo 37:3 também nos fala. Salmo 37, versículo 3, diz assim, palavra de Deus: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Promessa do Senhor para nós. Confie nele, em quem ele é e no que ele pode fazer. Faça o bem. Aquilo que estiver à sua mão, estiver ao seu alcance, faça. E assim você habitará na terra e desfrutará segurança. A palavra de Deus também vai nos dizer de que adianta, né, nós trabalharmos se não é o Senhor que vigia, se não é o Senhor, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Então, sejamos diligentes naquilo que precisamos fazer e entreguemos tudo nas mãos do Senhor. E voltando lá no texto de Mateus, o texto vai dizer: acrescentar um côvado à sua estatura ou acrescentar uma hora à sua vida. O côvado é uma medida, né, de aproximadamente 45 centímetros e a estatura refere-se à idade, né, a forma que eles tinham de dizer. E traduzindo quer dizer: quem de vós pode acrescentar uma hora à sua vida? Né? Quantos de nós não pensam, seria melhor se o dia tivesse 30 horas, né? Misericórdia, não, 24 horas já tá bom. Então, de que adianta nós ficarmos tão preocupados? Isso não vai interferir, não vai mudar nada, pelo contrário, vai nos trazer mais preocupações, vai nos trazer muitas vezes prejuízos na nossa saúde, no nosso relacionamento com as pessoas, né? Porque ficamos tão preocupados que não nos atentamos para aquilo que está acontecendo, sempre preocupados com aquilo que ainda vai acontecer, que pode acontecer. Então, a palavra de Deus nos diz isso, né? Que nós devemos, então, de nada vale essa nossa preocupação. E 1 Timóteo 6, do 6 ao 8, nós lemos aqui uma orientação, Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 6 a 8. Olha que maravilha e que oportuno isso. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Então, o contentamento, né? O segredo do contentamento é sabermos que aquilo que nós precisamos nós já temos recebido do Senhor e devemos então descansar nele. E aí nós vemos uma comparação dos lírios com Salomão e a sua glória. E houve um momento em que Salomão ele expôs toda a sua glória, não é mesmo, para a rainha de Sabá. Vamos ler, que está lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 10, do 4 ao 7. 1 Reis, capítulo 10, de 4
a 7. Diz assim a palavra de Deus: vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Então ela disse ao rei: tudo o que eu ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria é verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na verdade, na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. E continuando aqui, vamos até o 10. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Então aqui, lá no texto de Mateus, Jesus fala: olha, por que vocês se preocupam? Vejam os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu como eles, né? E os lírios que hoje existem, amanhã não existem mais. Então Salomão, ele pôde contemplar e pôde experimentar de muitas riquezas, de muitas coisas. Mas, mesmo diante da provisão de Deus, nós devemos estar vigilantes. Porque olha o que diz logo no capítulo seguinte, no capítulo 11 do primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, nos versículos 4 e 11. Olha o versículo 4 que diz: à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Versículo 11. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. Então aqui a tristeza do Senhor em relação à atitude de Salomão. Ele havia recebido tudo de Deus, muitas riquezas, muitas coisas que nenhum de nós, a palavra diz que antes dele nem depois dele houve alguém mais sábio, e mesmo assim ele se deixou levar. Então é Deus quem provê, dele é que nós temos tudo, mas nós precisamos vigiar, porque muitas vezes nós recebemos aquilo que precisamos e nos desviamos daquele que nos abençoou, o Senhor. Então ele nos guarda das nossas preocupações, quer nos livrar das nossas preocupações, mas nós não podemos tirar os olhos do Senhor. E seguindo aqui o texto de Mateus, no capítulo 6, o versículo 32 diz assim: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. E aqui, então, Jesus, como nós sabemos, o livro de Mateus foi um livro destinado ali naquele momento para os judeus. E dizer que fazer essa comparação dos judeus com os pagãos era uma grande ofensa, né? Era ali ferir o orgulho, né, dos judeus, porque eles sabiam que tinham Deus como o Senhor, que eram ali o povo escolhido de Deus, mas estavam ali então se comportando como pagãos. E nós também, porque nós nos consideramos povo de Deus, nós entendemos que somos filhos de Deus por herança, por adoção através de Cristo Jesus,
mas muitas vezes agimos como se não fôssemos. Quantas vezes o nosso discurso é mas na prática a nossa atitude é totalmente contrária. Nós dizemos, nós cantamos que o Senhor é o nosso Deus, que Ele é grande, que Ele cuida de nós, que Ele é maravilhoso, mas por outro lado vivemos preocupados, vivemos ansiosos. Então, nosso discurso não está de acordo com a nossa prática. E Jesus nos alerta sobre isso aqui no livro de Mateus mesmo, no capítulo 15, no versículo 8. Mateus 15, 8, Jesus faz uma referência a um texto de Isaías, dizendo assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, com os nossos lábios, nós dizemos que nós temos um Deus todo-poderoso. Com os nossos lábios, nós dizemos que nós somos filhos amados. Com os nossos lábios, nós dizemos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas, no nosso coração, será que há essa verdade? Isso nós temos essa convicção no nosso coração, a ponto de vivermos assim, então, todos os dias, crendo nesse Deus Todo-Poderoso, crendo em Deus que é o nosso pastor, que nada vai faltar. Isso é o que Tiago diz, que nós não devemos apenas ouvir, sermos apenas ouvintes, mas praticantes. Então, a minha oração, meu pedido nesse dia, pela minha vida, pela sua vida, é que sejamos praticantes da palavra e que não andemos ansiosos, né? Que as pessoas próximas de nós, que muitas vezes têm sofrido com a nossa ansiedade, com as nossas preocupações, que isso tudo nós possamos entregar. Deus está nos dizendo: olha, entregue, confie em mim, né? O mais eu farei. Então, a nossa tarefa, a nossa parte é entregar ao Senhor, confiar nele e descansarmos então na sua vontade. E aí o texto diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, que coisas? O comer, o vestir, todas essas coisas que foram citadas anteriormente nos serão acrescentadas pelo próprio Deus. Então é uma exortação para os filhos em relação ao seu pai, né? O texto diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que o pai sabe que você necessita serão acrescentadas. Que possamos viver nesta fé, crendo realmente, porque as nossas preocupações, elas não vão acrescentar nada para nós, pelo contrário, vão nos tirar a paz, o sossego, o sono tranquilo. E para concluir, vamos ler um texto que está em Tiago, no capítulo 4, dos versículos 13 ao 16, a incerteza dos planos humanos. Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Quantas pessoas hoje não estão sofrendo, preocupadíssimas porque fizeram muitos planos, porque contaram com muitas situações que poderiam acontecer e não aconteceram. Não que nós não devemos fazer os planos, mas nós devemos consagrá-los todos ao Senhor. Lá em Salmo vai dizer: o coração do homem faz muitos planos, mas a palavra final vem da boca do Senhor. Então nós devemos confiar
nossos planos, nossa vida nas mãos do Senhor, que tem cuidado de nós e que tem a sua vontade boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Deus abençoe, tenha uma excelente semana na presença de Deus e livre de preocupações. Em nome de Jesus. Amém.